Eu estava a ler agora uma mensagem que o discípulo Silvestre meteu aí na conta dele, dizendo assim: ele não foi rebelde ou desobediente à visão celestial. Incrível, sim. Eu obedeci o meu chamado, eu fiz o que ele me mandou, eu aceitei o desafio, eu sacrifiquei a minha vida. Ele disse-me: amas-me mais do que estes? E eu disse: sim, Senhor, eu te amo mais do que estes aqui. E voltou a me dizer: Marcelino, tu me amas mais do que estes aqui? E eu também voltei a responder: sim, Senhor, eu te amo mais do que todos eles. E outra vez voltou: amas-me mais do que estes aqui? E eu disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu te amo muito. E então, assim como disse a Pedro, e disse: apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhinhas. Marcelino, quando tu eras menino, lá na Iuri, tu te cingias a ti mesmo. Ias aonde tu querias ir. Agora que você aceita esse desafio que eu estou a te dar, tu vais te tornar um velho. E como velho, já não farás o que você quer, mas sim outro te cingirá, te tomará na mão e te levará até onde não queiras ir. Aceitas? E eu disse: sim, eu aceito o desafio, aceito ser cingido, aceito ser tomado na mão, aceito ser levado até onde eu não quero ir. E assim fiz um pacto. E esse dia, ou desde aquele dia, tenho vivido sendo cingido e carregado nas mãos por o trem, que é o Espírito do Senhor, fazendo até contra a minha vontade, indo até onde eu não queria ir. E Ele me tem guiado, me tem levado nos vales, nos pântanos, nos montes, nos desertos, nas catatumbas, nos lugares solitários da terra e silenciosos. E eu tenho obedecido a sua voz, assim como disse Isaías: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como ele falou a Abraão: tu me amas, Abraão? E Abraão disse: sim, Senhor, eu te amo. Então prove isso. Sacrifique teu Isaque e mata ele. Leve ele no monte e sacrifique-o em holocausto em minha memória. E Abraão não hesitou, tomou o menino e levou até Moriá para poder sacrificá-lo. E uma voz bradou do céu, dizendo: não faças mal ao menino, Abraão. Agora provei que tu me amas, porquanto tu não me negaste entregar teu único filho. Aleluia. Eu também vou te abençoar grandemente. Teus filhos não poderão ser contados, pois serão como as estrelas dos céus, que não podem ser contadas, ou então como a areia da praia do mar. Também eu te engrandecerei, te darei, glória a Deus, riquezas e mais riquezas, e os teus filhos poderão possuir a porta dos seus inimigos. Ouviu? Então, nós também, Ele nos pediu a nossa vida. O nosso Isaque não foi nem dinheiro, nem outra coisa, mas tudo que é nosso ser, com todas as nossas forças, com todo o nosso
entendimento, nossa alma, com todo o nosso ser, nós entregamos-nos a Ele e nos rendemos plenamente. E assim não recobramos a nossa vida, mas continuamos carregando a nossa cruz, sacrificando, crucificando a cada dia a nossa vontade. E agora nós também temos recebido a bênção do alto como promessa, e também as promessas têm se manifestado, não mais como promessa, mas como promessas cumpridas, manifestas, confirmadas. Sim, porquanto ousamos em atender à vocação do Senhor. Não fomos desobedientes nem rebeldes à visão celestial. Fizemos o que Ele nos mandava. E assim, Sua palavra tem sido o nosso pão de cada dia. Assim, Sua vontade e a Sua obra têm sido a nossa comida predileta e preferida todos os dias. E nós não nos arrependemos, porque, na verdade, os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. E marchamos em meio às lutas, dificuldades, oposições, aflições, mas nos consideramos como simples peregrinos que estamos a marchar na terra em busca de uma cidade melhor do que a cidade das nações. E assim desprezamos, ignoramos a nossa vida e suportamos as afrontas dos pecadores, carregando o nosso próprio, que é o resto das aflições no nosso corpo. Digo, resto das aflições de Cristo no nosso corpo. E assim gememos a cada dia. Somos o próprio opróbrio, condenados à morte. Sobrevivemos no mundo, já não vivemos, pois Cristo é que vive em nós. Crucificamos a nossa vontade. E a vida que nos resta na carne, a vivemos pela fé do Filho do Homem, vivendo Cristo, porque quem está em Cristo Jesus, viver é Cristo e morrer é lucro. E assim aceitamos esse desafio. É muito forte, né? E eu disse que as bênçãos também têm seguido aquele que tomou, aleluia, sua cruz e seguiu o Senhor. E vós sois a minha bênção. Vendo relatos em todo o mundo, como o Senhor está a trabalhar, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros, curando os cegos, os pecadores hoje foram libertos, curas, milagres, sinais e maravilhas, acontecendo de uma maneira escancarada, não digo escandalosa, mas brutal, com violência, se apoderando do reino, muitos filhos nascendo, aleluia, sendo libertos do poder do diabo para Deus, das trevas para a luz, em todas as nações, povos e línguas. Porventura, não é este o nosso salário, Marlene Oliveira? Porventura, não é esta a nossa alegria? Pois, assim como o Pai prometeu ao Filho que poderia haver o trabalho, o resultado da sua obra, do seu trabalho, poderia se alegrar, então nós também nos alegramos no Espírito Santo, não somente de sabermos que temos o nosso nome escrito no livro da vida, e também vendo a nossa obra trazendo reflexos positivos, ou então a nossa vara tem brotado e dando amêndoas, isto é, deu frutos, prosperamos, glória a Jesus no tocante à obra que começou do nada, e Deus tem confirmado a cada dia suas promessas, na sua imutabilidade, na sua infalibilidade. Nós temos visto Deus a trabalhar, porquanto Ele nos havia prometido isto. Quando começamos esta obra há 21 anos, Ele disse que teu princípio teria sido pequeno, mas teu último estado será extremamente grande. Aleluia! E nós estamos a ver agora aquele princípio que foi tão pequenininho. E agora estamos a ver o fim das coisas sendo extremamente grande, exaltados, porque a glória de Deus tem aumentado, como disse Paulo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito Santo, e nos alegramos com isso. Não nos alegramos porque os demônios se nos sujeitam, nem tampouco porque as doenças estão a ser repelidas pela nossa palavra, autoridade e oração. Não, mas porquanto não somente nós, mas também
aqueles que têm dado crédito à nossa pregação, têm seus nomes escritos no livro da vida, prova de que têm aborrecido o pecado, vivendo em novidade de vida. Esse é o nosso salário. Oh, aleluia! Glória a Deus. Lembrei-me que um dia o Senhor me levou até a oração de Raquel, o choro de Raquel, no livro de Jeremias, quando disse que em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, lágrima, na altura quando eu estava a chorar no deserto por vocês, pelas almas, pelos cativos. E eu me deparei e meditei essa passagem e me foi dito isso. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, lágrima. Raquel está chorando seus filhos, não quero ser consolada porque ele já não existe. Então, mas Deus consolou a Raquel dizendo, reprime os teus olhos com lágrimas, para de chorar, Raquel, porque os teus filhos vão voltar da terra do cativeiro e também haverá esperança no derradeiro fim e também salário pelo seu trabalho, recompensa, resultados, salário, é incrível pelo seu trabalho. Então, naquele dia, Deus estava a me dizer que os teus choros, as tuas lágrimas, os teus clamores pelos teus filhos não são em vão, não. Então, no derradeiro fim, haverá esperança. No derradeiro fim, haverá esperança e também recompensa pelo seu serviço. Estamos a ver agora a recompensa pelo serviço e a esperança no derradeiro fim se manifestando. Glória a Deus nas alturas. Lembro-me que um dia, sabe, aleluia, eu disse que não ia exortar, mas acabei exortando por causa de uma mensagem que eu acabei de ler aí. E quando eu estava a dizer que hoje não era dia de exortação, senti-se no espírito que alguém poderia ser usado para me provocar, para que eu pudesse exortar. Muito forte. Eu estava nas lundas, trabalhando, e eu era menino na fé. Estava há um ano desde que eu nasci de novo, me converti. Então, e eu me converti, já tinha mulher, era casado. Agora imaginem, eu fiquei 10 meses fora de casa, trabalhando lá, e a pessoa entrava, não voltava mais, senão depois do fim do contrato, e tinha que vir de voo. As estradas eram intransitáveis por causa da guerra. Quem é angolano sabe disso tudo aí. Então, eu estava aí na região do Kwango, aí no... Quem vai para Muxinda, é incrível. E aquela área tinha muito movimento, porque era uma área muito explorada, diamantífera, muitos congolenses, angolanos, não sei quem. Então, havia muita prostituição, muito dinheiro, muita riqueza, muita festa, muita... É incrível. Parecia que não havia guerra. Onde tem dinheiro, até as pessoas ignoram a morte, ignoram a guerra, ignoram tudo. Então, veja que depois eu fui tentado por uma prostituta que Satanás teria levantado que é para me deixar cair. Isto é, nos meados de 1999. Ok. Em 99... Eu fui na Lunda em 99, sim, 99. Fui, parece, em março e voltei em dezembro, uma coisa assim. Fevereiro, parece que eu fui. E voltei no final de dezembro. Então, veja, eu fui tentado por uma prostituta. E por causa do tempo que eu estava, 10 meses, na altura já estava para 6 meses ou 8, lá. Então a minha carne reagiu negativamente, porquanto a força da carne tentou prevalecer e os instintos diabólicos se manifestaram e a prostituta me seduziu e eu cedi à sedução em parte. Digo em parte porque não se consumou o ato. Então, por causa de muito tempo, eu estava só um ano fora da igreja, apesar que já tinha uma vida de oração e jejum. Um ano depois já estava bem avalizado, por isso também não caí, né? Estava com as forças renovadas, lia a Bíblia todos os dias, acordava de madrugada para orar, jejuava e tal, não sei o quê. Então, aí nas matas, sabe o que aconteceu? E quando eu me retiro do encontro que eu tive com essa prostituta, que também já morreu, e a prostituta foi feliz, esperando à noite o encontro para consumar o ato, e eu prometi que viria, e já contei essa minha história várias vezes,
porque eu tinha muito dinheiro e a prostituta foi aconselhada, ou lhe foi mostrado quem é o único que tinha dinheiro, que não se prostituía e não gastava o dinheiro na vaidade. Então ele achou uma oportunidade de me puxar, me sugar todos os valores que eu carregava. Eu na altura possivelmente teria aí uns $7.000, como é, ou mais. Agora você veja, quando eu saí dali, eu fui levado no Espírito até a tenda. E o Espírito me levou a me prostrar para orar. É incrível, uma força que me levou. E uma voz só ora. E eu dobrei o joelho e eu comecei a orar. Comecei a orar e pedi a Deus para que me livrasse de tentação. Pedi a Deus para que não permitisse que eu caísse. Chorei, inclusive, me arrependi por ter cooperado com a prostituta, ou então aceitado se relacionar com ele, namorar, aquilo que se chama namorar. Mas não teria consumado o ato, porque foi assim na praça, então esperava-se a noite para o estar consumado. Então, mas quando eu fui orar, e uma voz me mandou para eu abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, sabe onde é que eu abri a Bíblia? No livro de Jeremias. Lê comigo essa passagem. Eu disse que não iria exortar hoje, mas acabei pregando. É assim, quando somos guiados pelo Espírito do Senhor, que coisa bacana. E é muito bom. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Aleluia. No livro de Jeremias, capítulo, eu sei que 12, ok. Jeremias 12, versículo 5. Quando eu abro a Bíblia, me deparo com esta palavra. E nunca teria lido essa palavra. Estava só um ano, já lia muito, mas nunca teria lido mais o Novo Testamento, por causa da paixão e o afeto que eu tinha por Jesus Cristo, ainda tenho, graças a Deus. Não que no Velho não lia, mas lia pouco. E também tinha dificuldade de interpretar o Velho, sentia mais clareza no Novo. Era o primeiro ano. Agora veja, o que o Espírito Santo me revelou naquele dia. Se te fatigues correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios são deslealmente contigo. Eles mesmo clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas, pois eles são desleais para contigo. Presta bem atenção. É incrível. Não precisei um intérprete para me explicar o que o Espírito Santo estava a me falar aqui. Eu logo entendi. Se te fatigues, porque eu já estava fatigado, eu falei comigo mesmo, eu vou entregar a santidade. Eu vou me relacionar com essa jovem. Já não aguento mais. Agora olha a resposta celestial. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, ou então, no termo mais clássico, mais claro, conveniente, se correndo com os homens, naquela antiga Bíblia a tradução era assim, a leitura, esses vão traduzindo, complicando ainda mais, esses mestres, esses teólogos do inferno, se correndo com homens que vão a pé, te fatigues, como poderás competir com os cavalos? Se com os homens que andam a pé estás fatigado, estás cansado, esse fatigado e cansado, o que você vai fazer quando você correr com os cavalos? Vocês sabem a força dos cavalos, a resistência. Ele pode correr daqui até quando o banco sem se cansar. E Deus está me dizendo, estás a correr com os homens. Está a vir a corrida com os cavalos. Se agora com os homens você está fatigado, cansado, o que você vai fazer então quando ires correr
com os cavalos. O que significa isso? Então, quando nós passamos uma prova, uma adversidade, uma aflição, é inferior a que está vindo. Todo o problema que você está a passar agora é inferior ao problema que vais passar amanhã. Então Deus está a dizer, se esse pequeno problema, pequena aflição, pequena dor, pequena tribulação, pequeno deserto, tu estás cansado, não estás a suportar, como é que você vai suportar os grandes desertos, as grandes provas, as grandes aflições? Paulo se refere também a isso, aquela igreja menina que ficava a argumentar, murmurando, os chamados queixosos da sua sorte. E ele disse, vocês ainda não foram provados até o sangue, combatendo contra o pecado, já estás a murmurar, já estás a questionar, já estás a argumentar. O que é que vocês vão fazer quando forem provados no sangue, que é a prova da morte? Se a falta de dinheiro te faz você murmurar, se a falta da bênção te faz você murmurar, e quando vier a perseguição, não é perseguição dissimulada, perseguição mesmo espada para matar, você vai conseguir suportar? Se você não suporta a falta das coisas. Ouviu? Ainda diz mais, se na terra de paz, no lugar de paz, confiável, estás confiado, será que vais suportar a enchente do Jordão que está a vir aí? A inundação numa terra seca, espaçosa terra de paz. Você está confiado? Estás preparado para ver a inundação? A enchente do Jordão? É incrível. Eu disse que não precisei de nenhum intérprete, também não tinha. Ainda bem que eu compreendi que Deus estava a me dizer, isso que você está a passar ainda não é nada. 10 meses sem mulher, estás a lamentar, estás a dizer não aguenta. Você não sabe o que te espera. 10 meses estás a dizer, já não aguento mais, já não aguento mais. Tu não sabes o que te espera. Sabe o que veio depois? 7 anos. Os 10 meses geraram 7 anos. Sim, é isso que Davi fala. Um abismo chama outro abismo. É incrível. E porque eu não me fatiguei, recobrei as forças, suportei as afrontas. Dos 10 meses, não pequei, não me prostituí, não entreguei à pureza, à santidade de Deus, não adulterei nesse caso. Então, quando vieram os 7 anos, que é a corrida com os cavalos, consegui competir com eles. Muita porrada. Caminhamos uma longa estrada. Fizemos história. Não somente no tocante a essa área da cama e em todas as outras áreas da vida. Suportamos as afrontas dos pecadores. Resistimos ao diabo. Aborrecemos pai, mãe, irmão, tudo, mulher, filhos, por amor ao Evangelho e a Jesus de Nazaré. Recebemos todo tipo de nomes, ameaças, ataques. Fomos envenenados várias vezes, perseguidos à morte, ameaçados à morte. Mas nós não desistimos da nossa santa e soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não tiramos os olhos do alvo, continuamos olhando para o alvo da nossa soberana vocação. E assim hoje estamos a ver os resultados, os benefícios da nossa fé. A nossa fé está a gerar resultados, isto é, a prova da nossa fé produziu em nós, ou está produzindo em nós, um peso eterno da glória de Deus e muito excelente. Então, as nossas leves e momentâneas tribulações estão a produzir momentos bons, trazendo filhos para o reino, trazendo momentos de consolação, trazendo libertações,
trazendo resgates, trazendo... É incrível. Então, nós passamos isso. E hoje, eu quero vos dizer que depois eu perdi essa palavra. Sabe que eu era iniciante, aquilo foi uma revelação, fiz assim, depois fechei, comecei a chorar, pedi perdão, chorei, recebi o vigor, fui fortalecido, me encontrei à noite com essa jovem, fui lhe pregar o evangelho, ela estava assustada. Como assim um homem que já cooperou, agora está a me falar da justiça? Aconselhei ela a largar essa vida. Infelizmente ela já morreu e foi no inferno, não me obedeceu. Naquele dia, sabe o que ela me falou? Que ela também era crente, era da igreja, e eu teria lhe dito assim: você é crente e vive essas práticas todas aqui, você vê, eu até lhe aconselhei, você não sabe que aqui tem muito HIV, você veio por uma jovem da presença assim, muito nova, infelizmente, Citadina de Luanda. Eu falei, você não sabe que aqui tem muita enfermidade, isso é grave, e morreu com HIV, infelizmente. E era uma jovem muito conhecida, por isso, por ser muito conhecida naquela área, então, quando morreu, me falaram dela. Eu já não estava lá, né? Então, eu quero vos dizer que quando você se deparar de uma adversidade, suporta somente, nunca entregues, como o canto brasileiro Marcelo Crivella. Não se entregue, não se rende, mesmo a vida sendo dura. Não entregue o castiçal que você recebeu. Não permita que a tua candeia se apague. Não se renda a nenhuma pressão. Não faça isso. Resista ao diabo e ele vai fugir. Quando o diabo fugir, vem momentos bons, ok? Suporta as afrontas. Aleluia, como Jesus suportou as afrontas dos pecadores. Resista ao diabo e o diabo vai fugir. Não atenta para as tuas vontades, que são pecaminosas, mas sim atenta para a vontade perfeita do nosso Deus, que é a sua palavra. E isso é a única coisa que vai te fazer bem. Viu? Naquele dia eu sofri, eu perdi o quê? Perdi o prazer, perdi desfrutar de uma prostituta, perdi uma noite de prazer, preferi os vitupérios de Cristo, e eu estou aqui, senão seria já um infectado também. Mas como eu vim para vencer, seria um infectado, aquele seria um espinho. Sabiam disso, né? Era impossível também, porque eu desci não para vir pegar, é impossível. Por isso eu desafiei todas as prostitutas que foram me tentar, e eu sempre lhes falei assim: eu não pego. E eles me diziam assim: você quem para não pegar? Então geralmente eles comparam, tá aí os pastores, tá aí o fulano, tá aí não sei quem. E eu lhes dizia: eu sou diferente, eu não caio. Saíam frustradas, diziam que eu era orgulhoso, soberbo. Então, mas se porventura, um exemplo só, eu tivesse me envolvido com aquela jovem, ela poderia me passar o HIV. Então, o HIV seria um espinho na minha carne. Poderia ser um problema até no final da minha caminhada. Mas graças a Deus, o céu nos ajudou, não nos envolvemos no pecado, fugimos do pecado e hoje estamos aqui. Ok? Essas coisas eu não falo abertamente assim nas lives do Facebook, só falo mais nas lives do Zoom.
Mas aqui o Espírito me levou a falar isso. Isto é na Lunda Norte. Isto é nos meados do ano 99. É incrível. No final do milênio, o inimigo já estava a trabalhar para impedir os propósitos de Deus. Estamos aqui alcançando as promessas de Deus. Vós sois a nossa alegria. Vós sois a nossa alegria. Estamos felizes pelo resgate que aconteceu na tua vida. Como tu foste liberto do pecado. Como você compreendeu os propósitos de Deus. Como você saiu da gaiola onde você estava preso. Como você compreendeu a nossa linguagem. Muito forte, né? Então, e muitos irmãos vossos estão a vir aí. Pois Raquel chorou e foi consolada pelo alto. E o alto não somente lhe consolou, lhe garantiu que os filhos viriam. E também lhe foi dito que haveria esperança no derradeiro fim. Eis aqui o derradeiro fim. Também lhe foi dito que teria a recompensa pelo seu trabalho. O trabalho das lágrimas. Meu pai trabalha até agora. Por isso a águia do ocidente, quando ele veio para me aquietar, eu não aceitei. Pois a águia do ocidente, ele teria vindo para a rainha do meio-dia, a rainha do sul, para a terra dos Cutitas, para tentar me aquietar e me acalmar, para que eu parasse de chorar. E eu disse à águia do ocidente que eu não iria parar de chorar porquanto meus filhos não existiam. Estavam presos na religião, na tradição, na bruxaria, no pecado. E ele voltou desesperadamente e não conseguiu aquietar, nem tampouco consolar. Aleluia! A mulher que chorava na terra dos Cutitas. Em Ramá se ouviu uma voz. Raquel está chorando. E a Raquel continuou chorando. E até hoje ainda está a chorar, Raquel. Ainda está a chorar. Como poderia me calar se os meus filhos ainda não vieram? Hoje estamos aqui a conversar com Maria Marime, moçambicana, Rebeca Mongolo, Daniela Bu, o brasileiro, a Rose Marinho, do Brasil, o Chiquinho, é do Ceará. É o resultado da obediência. Então, verdadeiramente, não fomos rebeldes, então desobedientes à nossa vocação, à visão celestial. Fizemos o que Ele nos mandou. E hoje estamos aqui na Noruega, na Irlanda do Norte, com Peter Lucas, o moçambicano Antônio Tandic. Veja só, Catarina Laza, que está na Romênia. A Maria Bernardo, que era pentecostal. Eu lhe resgatei das mãos dos espíritos enganadores. Nélia Lopes, a francesa. Jéssica, Madre Deus, moçambicana, que vive na Inglaterra. O Cabuita, a Joana Pinheiro Fragoso, a Mana Avó, o José Amadeu Pereira Filho, subiram no comboio, a Ana Márcia, Rose Marinho, a Guete já procurava se matar, era uma mulher que andava em busca do suicídio, até que Jesus lhe apareceu. A Olga Esmeralda era uma mulher frustrada, que encontrou as águas tranquilas. A menina Stacy hoje seria uma prostituta, com uma vida livre, cheia de discotecas lá na Inglaterra, em Londres. A Carla Lone, moçambicana, portuguesa. O Vitor,
a Marlene Oliveira, a polícia, a bombeira, o Hermen Marime, estão a ver o que é. Falaria mais de quem? Hoje não teria padres aí escondidos a me ouvirem e com as malas preparadas para abandonarem os conventos. Não teria madres escondidas aí a me ouvirem e com as malas preparadas para abandonar o convento. Jeremias Kadosh, da IECA, ainda estaria lá, atolado no pecado, mas hoje está aqui, encontrou liberdade. A Valeriana, hoje não teria madres aí escondidas aí a me ouvirem, com as malas preparadas. Tem o Jesus da ressurreição, que era um drogueiro, bêbado, incorrigível, foi liberto. A Emanuel Tavares, hoje está aí, desfrutando. O Rodrigues, que chorou tanto. Eu encontrei o Rodrigues quando estava no monte como um rapaz sofrido, perturbado, abandonado, por causa de uma paixão. Tudo não passou de uma paixão. Hoje está aí, está feliz. E a sua menina vai ser feliz agora, por quanto o diabo teria lhe levado a fazer um cruzamento satânico com uma pecadora. O Ismael, o Osman Nazireu, o antigo companheiro do Guedo Yuri da Cunha, hoje está aqui a cantar para Jesus Cristo. Falaríamos da Liliane da Silva, ou da Nilzete Miranda, a Catarina Laza, o irmão do Rodrigues, o Mano Ronaldo, a Wilma, o Braulio Adonis, mulher dele nos contou uma experiência muito incrível. É incrível. À beira da morte, e a mulher voltou no estado de coma. Uma só palavra. Ana Maria Gomes, lá na América. Tem o Antônio Macuacua. Vocês viram o testemunho dele no altar? Foi impactante. Como ele sofreu atolado na prostituição, nas festas e baladas das noites quentes de Maputo. Já devia levar um tiro na cabeça ou já devia morrer com uma enfermidade. A Vanilza Tuma. Ouviu? Maria Bernardo, que foi desprezada pelos parentes pentecostais porque seguiu o que eles chamavam de herege, mas ele preferiu pagar o preço, abandonada, rejeitada, expulsa de casa, mas ele permaneceu com Jesus, hoje está aí, agora tem paz com seus parentes que ontem lhe expulsaram. Ai, José, Taio Rodrigues a confirmar, o mestre me salvou. A tia Elisângela Gaspar, hoje uma mulher abençoada. A Lorena, lá na Espanha, era uma menina frustrada, desesperada, com desejo de suicídio. Hoje agora é uma mulher feliz, bem casada, com seu varão. Falaríamos da Delfina Alfredo, ou de João Leve, que era um alcoólatra, viciado, perdido no Brasil. E hoje está aí, um homem bem casado com a sua esposa, uma mulher virtuosa, um casal próspero. Falaria então de quem? Ouviu? Vossas vidas entraram no livro da fé. Pá. Paulo disse, falaria mais de quem? De Baraque, Sansão, ou então mais de quem? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. A lista é muito grande. E outro dia eu disse,
a lista não terminou com aquele mundo cujo o mundo não era digno para eles. Ficou lá reticências. E agora vocês estão a colocar os vossos nomes na lista dos heróis da fé. Não é esses heróis aí que foram fabricados aí na religião. Andei 16 anos na masturbação, mas Elias me libertou. Ouviu? Lá na IECA, Jeremias Kadosh, ele me contou que era masturbação de horas e horas. Não é aquela masturbação 6 horas, só se masturbar. Quando terminava, parecia que estava desmaiado, cansado, perdido. Ouviu? Hoje está aí. E quando saiu, lhe amaldiçoaram. Disseram, vocês verão, o homem vai voltar aqui porque quem sai da IECA não tem sucesso. E hoje está aí. Todos frustrados. Não lhe aconteceu nada. Ana Santiago. Hein? João Cardoso. O português com a sua viola. Muito rock. Era rock ou pop? Johnny. O Mário me falou que você era cantor. Era música eletrônica, né? Hoje está aí agora cantando para Jesus Cristo, apacentando o rebanho do Senhor, que o Espírito Santo lhe depositou nas suas mãos lá na Tuga. Ouviram? Então, eu não fui rebelde à visão celestial. Eu fiz o que Ele me mandou. Vós também não sejais rebeldes à vossa vocação. Paulina, eu me lembro a primeira vez que foi na igreja, só por causa deles ir para a igreja até perder um filho. É incrível, houve um sacrifício, as trevas reagiram, mas ainda assim, ele conseguiu entrar. Alguém lhe seguiu. Quando assustou, a mesma pessoa que lhe dizia que não vai naquela igreja, lhe encontrou dentro da igreja. Ele assustou. Como assim? Logo entendeu no espírito. Não vou abrir as cubas aqui, né? Pode ser que a tal outra pessoa está aí. Está aí a Sarita, condenada a não casar, não ter filhos, porque fazia parte dos movimentos feministas, do hip-hop. O Sérgio Manuel Jamba, o miúdo que foi vivo, foi ameaçado pelo falso profeta. Disseram que vai te dar mal. E ele avançou. E hoje está aí a apacentar o rebanho do Lubango e do Cunene. E bem casada. Bem casado, aliás. Falaria de quem? Antes de tudo eram campanhas de oração, jejum, tristeza, depressão, acreditando em coisas que jamais ocorreriam. Hoje, de facto, somos livres e felizes, viu? Muitas campanhas, muitos propósitos, montes e jejuns em busca da libertação, em busca da felicidade, em busca de prosperidade, em busca de sucesso, em busca de salvação, e o povo continuava atolado no pecado. Hoje é só uma palavra, as coisas estão a acontecer. Hoje, o pecado faz parte do passado. Aleluia. Falaria de quem? Do Derinaldo, que foi livro do Espírito de Deus e Amor. Dos Espíritos de Deus e Amor. Não sou eu que estou a falar, eu estou a ler. E ainda que eu falasse, não me envergonharia. Teus joelhos me trouxeram libertação. Ouviu? Esta é a Liliane. João Cardoso, afinal, cantava música africana. Seguia os passos dos teus pais. Eu pensei que era eletrônica. Nos passos de Jesus, vou seguir. Nos passos de Jesus. Está aí a resgatada. Augusta Mujinga. Hoje está aí uma mulher feliz. Teria sido enganada por uma falsa profetisa. E hoje
os olhos lhe abriram, entendeu? Que a verdade estava escondida. Aleluia. E achou a verdade. Vou seguir. Tá bom, então, essa aqui foi a minha exortação. Valeu, né? Mamãe Vanim, a mulher mais feliz do planeta Terra, vendo suas filhas todas libertas, tendo geros abençoados, que lhe honram, que lhe amam, netos, e está dizendo, obrigado pela liberdade na minha família. O Dario, que era traficante e viciado nas drogas, lá na Holanda, a vida do mestre deve se chamar a bênção da terra. Hoje está aí um jovem atolado no tráfico, no vício. Hoje é um jovem abençoado, casado, feliz, já devia morrer. Falaria mais de quem? Sabe, falaria mais de quem? Dos padres que estão aí a me ouvir. Vieram para eu lhes curar e com as malas preparadas para abandonarem os conventos. A Igreja Católica, quando eu lhes falo assim, aumenta o controle, né? Os pastores que estão aí com as malas preparadas para tirarem o pé. O controle vai aumentar na Igreja Católica. Os jesuítas vão trabalhar mais, mas você não vai aguentar. Operando Deus, quem poderia impedir? Seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês foste livres. Aconteceu a libertação, ninguém consegue mais parar essa pessoa. Ninguém. Pois ele disse, e não ireis correndo nem fugindo, porque o mesmo Senhor irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Oh, é só sair do meio dele, e ele vai te proteger. Nosso Pai Elias, resgatador de almas, vossos irmãos também estão a vir da terra de longe. Multidões e multidões vão vir se alegrar com vocês. Pois o norte não vai reter, nem tampouco o sul. Rosa, porcelana, 3 anos que sou feliz. Nem o oriente, nem o ocidente reterão. Porque a palavra do Senhor vai soar. Saí! Os prisioneiros vão sair. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Sejam curados, todos estão doentes aí. Toda enfermidade saia. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Não importa qual seja a enfermidade. Os vícios saiam. As dores saiam. Perturbação sai. Demônios sai. Enfermidade sai. As dores foram levadas no Calvário há 2000 anos. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então sejam sarados, todos estão doentes aí. Sejam libertos. Sejam livres. E você que está a interceder por alguém, a palavra é a mesma. A que horas aconteceu isto? Às 7 horas. A mesma hora que ele mandou a palavra. Eu mando a palavra a esta hora. E a esta hora, e na mesma hora, essa pessoa a quem você está a interceder já está a receber a cura também. Mas Deus não veio somente para vos curar. Não, Ele não tem somente folhas da árvore da vida que serviriam para a saúde das nações. Ele também liberta dos vícios. O viciado seja liberto da depressão, da perturbação, da possessão, da opressão, maus pensamentos, maus sonhos, pesadelos, vultos, audição de vozes. Sai, demônio! Mas Ele também nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, pois a bênção do Evangelho é plena. Então receba a resposta, receba a oração, a resposta à tua oração, receba a resposta à petição que você está a fazer. Em qualquer área, se for da vontade dEle,
Então, Ele te abençoe em nome de Jesus Cristo. O meu Deus te conceda isso. O meu Deus te responda. O meu Deus abra a porta. O meu Deus te conceda. O meu Deus te entregue. O meu Deus seja contigo. Te guarde e protege você que vai viajar. Você que está de viagem, receba proteção, cobertura. Sim, pois tu estás debaixo da sombrinha de Elias. Aleluia. Oh, receba. Pois Elias se manifestou para restaurar todas as coisas. E tu és o restaurado de Elias. Receba a restauração da tua vida. No nome poderoso de Jesus. Não precisa mais escrever. Olha, homem de Deus, manda uma palavra. A palavra é essa que eu estou a mandar. Não preciso especificar. E tu também não precisa receber uma palavra especificada. Você precisa receber uma palavra. E você crer nesta palavra. A mesma palavra serve para todos. Pois Deus é Deus dos impossíveis. Que pode todas as coisas. Não há nada que é impossível para Ele. Creia somente. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Nas duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta. Pois Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Faz teste. Aquilo que você não conseguia fazer. Pode fazer agora. Você não conseguia andar? Anda. Não comia? Vai comer. Não ouvia? Estás a me ouvir. Não falava? Fala. Papai do céu. Estás a respirar nas botijas? Tira isso. Se o Francisco viesse aqui, eu lhe curaria. O Papa da Roma, eu iria lhe curar. Mas ele tinha que confessar os seus pecados acima de tudo. Poderoso Deus. Mas eu vejo os doentes a ir a um doente para lhes curar. Isso aqui é complicado, né? Como um doente a ir a um doente? Eu estou a vos curar, sou um curado. Um doente com os tubos nas narinas estão a lhe trazer doentes. Esse povo é muito cego, é? Isso é cegueira demais. Isso até já não é cegueira, isso é estupidez. O que vocês acham? Isso não é estupidez. Como assim um doente curar outros doentes? Ninguém entende, né? Oh, meu Deus do céu. Não, isso é muito mais que cegueira. Isso é estupidez. Isso até estupidez não. Isso tem um termo próprio aí. Hein? Estupidez acentuada. Isso é imbecilidade. É idiotice. Ele mesmo não consegue se curar. Não, isso é idiotice, pô. Não é cegueira, é muito mais que cegueira. São mentes capas, né?